Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, nós estamos entrando atrasados hoje. Estamos entrando atrasados porque a internet estava com problema e estamos entrando atrasados também porque nós estamos mexendo nos aparelhos celulares aqui do Ceará e a gente está com a necessidade de trocar os aparelhos, enfim, melhorar, modernizar, e hoje está tudo meio atrasado. Espero que você esteja me ouvindo bem. Não sei se a internet hoje vai estar 100%, mas a gente não pode deixar de fazer aquilo que a gente tem se proposto. Aqui tenho falado para vocês, tem dias que saem do nosso controle as coisas, às vezes você atrasa, às vezes você tem situações adversas, você tem imprevistos, mas você tem que continuar seguindo para o alvo, porque você tem um objetivo, porque você tem uma estratégia, porque você tem um foco. E se você tem um objetivo, um foco, uma estratégia, você não vai retroceder. Atrasado ou não, faça, vá melhorando a cada dia e chegue no seu alvo, ok? Vamos recapitular um pouquinho do que a gente falou essa semana sobre oração. Ontem eu tive uma experiência muito forte com Deus, até bom que a pastora Sandra Bol tá entrando aqui, que depois quero falar com ela sobre essa experiência mais de forma muito séria. Foi muito interessante. Porque ontem eu cheguei em casa e eu ministrei vocês aqui sobre a gente orar a palavra. Eu quero compartilhar isso com vocês. Então chame as pessoas, chame as pessoas que você quer que ouçam essa live. A gente vai falar um pouquinho de batalha espiritual. É muito pouco, mas eu cheguei à conclusão ontem que eu vou dar um curso específico de batalha espiritual, oração em batalha espiritual. Eu mesma vou dar esse curso com algumas pessoas que eu entendo que são boas nessa área. E a gente vai fazer isso em julho com um formato muito legal e novo, né? Então se prepare para você tirar aí 5 dias, 5 aulas de batalha espiritual e você entender um pouco mais sobre oração em batalha. Ontem nós oramos aqui, depois de uma reunião que eu tive às 22 horas com as pastoras, discipuladoras e mulheres de Deus, que eram 200 e poucas mulheres. Ontem a gente fez também essa reunião ontem à noite falando sobre esse assunto de orar a palavra. E eu tive uma experiência muito forte com Deus, porque eu costumo praticar aquilo que eu peço para as pessoas fazerem, porque senão as coisas perdem o sentido, né? A gente falar para os outros fazerem algo que a gente não faz fica estranho, né? E aí eu comecei a pensar e eu comecei a orar a palavra. E ontem eu escolhi o texto o livro de Efésios, as cartas aos Efésios. E eu orei ontem uns 20 minutos o capítulo 1. Fiz exatamente o que eu ensinei para vocês ontem. Eu li o capítulo 1, ouvindo com áudio a primeira vez, por volta de umas 2:30 da manhã. Depois eu reli o capítulo 1 e em seguida eu comecei a orar o que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração em relação àquilo e foi muito poderoso, muito, muito, muito poderoso. Então eu comecei a desenvolver isso dentro de mim, né? Quando ele tá ali, Paulo tá ali falando sobre Éfeso ser uma igreja fiel, perseverante, e sobre a autoridade de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro sobre a vida das pessoas, o sangue de Jesus tendo autoridade sobre a vida das pessoas, o sangue de Jesus que nos cobre, que nos diferencia, que faz a diferença, e ele fala da autoridade de Cristo nas nossas vidas, e ele fala da autoridade da igreja. Não tem o que possa prevalecer contra a autoridade de Cristo. Ele morreu e ressuscitou, ele deu a vida dele. Não há poder de inconscientes, não há poder de traumas, não há poder de maldições, não há poder de iniquidades, não há poder de transgressões, não há poder de retenções, não há poder de inveja, não há poder de principados, potestades e dominadores. Não há poderes que possam reter o poder de Deus quando ele quiser se aperfeiçoar na tua fraqueza. Então, em nome de Jesus, não há nada. Não, mas meu passado é um trauma. Deus pode limpar o teu inconsciente. Ontem o Senhor eu estava orando de madrugada e o Espírito Santo colocou uma frase no meu espírito que ficou na minha mente, ficou no meu espírito. Que é que sim, o poder de Deus ele é mais forte do que o teu inconsciente. O que você lembra pode ser curado, glória a Deus. O que você não lembra e não pode ser curado e está dentro de você, Deus pode apagar, pode limpar e pode transformar. Então lembra, o poder de Deus, o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz, a autoridade de Jesus Cristo através da igreja, é mais poderoso do que a gente guarda na mente e no inconsciente. É mais poderoso do que o seu trauma. É mais poderoso do que as tuas guerras interiores. É mais poderoso do que os desafios que você vive internos, né? É mais poderoso.
né? Então ontem o Senhor começou a falar para mim, quebre, anule pelo sangue de Jesus, comece a falar, a declarar o poder de Deus, que está aqui declarado em Efésios no capítulo 1, e foi muito poderoso. Então eu não podia deixar de falar para vocês dessa experiência de batalha espiritual de ontem que eu tive, porque foi uma experiência baseada no que eu falei para vocês ontem. Não abra mão, pegue a palavra de Deus e comece a orar em cima do que você leu. Leia, releia e depois ore aquele texto. Leia, depois releia para meditar, para colocar no teu espírito, para transformar o teu interior, e depois ore aquele texto. Para que a Bíblia tenha um efeito que ela pode ter para você, que é muito maior do que ela tem tido hoje. Então o Senhor colocou muito no meu coração essa semana de que a Bíblia tem tido pouco efeito porque a gente não sabe usar, né? Então nós vamos usar mais, nós vamos usar melhor, nós vamos usar da melhor forma. Vamos compartilhar aqui durante 10 minutinhos, não saia, mas é muito importante, chame as pessoas que você acha que precisam de ouvir sobre batalha espiritual. Vamos compartilhar aqui um pouquinho sobre batalha espiritual, né? O que é batalha espiritual? Nós vamos ensinar tudo sobre batalha espiritual, porque batalha espiritual é aprender a Bíblia inteira, né? Batalha espiritual é saber transformar toda maldição em bênção. Batalha espiritual é muito amplo, mas vamos falar de alguns conceitos que são importantes e que podem ser transformadores para vocês. A palavra fala batalha, né? É uma guerra. O que é uma batalha? Pensa você numa batalha. Pensa numa batalha de dia a dia. Uma guerra que você entra, barreiras que você precisa derrubar, vitórias que você precisa alcançar, testemunhos que você precisa desenvolver para vencer. Então, batalhar é eu vou vencer, eu preciso travar a guerra e ir até o fim. Quando você quer começar a entender batalha espiritual, tem alguns conceitos fundamentais que são simples de você meditar. A primeira coisa sobre batalha espiritual, você precisa saber que é o seu inimigo. Já pensou, meu inimigo é o grego, estou lutando contra o troiano? Já pensou, meu inimigo é o troiano, estou lutando contra o romano? Já pensou, meu inimigo é o romano, estou lutando contra o alemão? Não dá, né? Então, você precisa, ponto número 1, para ter foco em batalha espiritual. Para vencer a guerra não carnal, mas espiritual. A própria palavra está dizendo, batalha espiritual. A batalha espiritual é uma batalha no mundo espiritual. Então, quem é o inimigo no mundo espiritual? O nome dele chama-se Satanás. Tá? Então, número 1, conheça, acabou de estar colocando aí, conheça o teu inimigo, né? Olhe para o teu marido e pense, ele não é meu inimigo. Olhe para os teus filhos e pense, o meu inimigo não está neles. Olhe para o seu chefe e pense, meu inimigo não está aqui. Olhe para as pessoas ao teu redor e pense, meu inimigo não são essas pessoas. O meu inimigo é Satanás. Sempre que você olhar para as pessoas que te trazem guerra, que te trazem angústia, que te trazem tristeza, que te trazem frustrações interiores e decepções com as próprias pessoas, todas as vezes que você olhar para situações e pensar, eu não quero viver isso, eu não gosto disso, eu preciso vencer isso, eu não suporto essa pessoa, lembre-se, o teu inimigo não é ela. Em Efésios fica bem claro isso, e a igreja de Éfeso era muito forte nisso. O meu inimigo está nos principados, potestades e dominadores. Lembre-se, princípio de batalha espiritual, número 1, eu preciso saber quem é o meu inimigo. E eu não devo subestimá-lo. Ele está ao teu derredor e ele quer te tragar. Você não deve ter medo dele, porque ao teu redor existe algo mais poderoso. Nós já vamos falar agora em segundo lugar. Mas ao teu derredor está um inimigo. E ele está te observando. E ele quer se alimentar das tuas brechas. Ele quer se alimentar das tuas fragilidades. Ele quer se alimentar dos teus traumas. Ele quer se alimentar dos teus medos. Então, batalha espiritual é você olhar para você e pensar. Eu vou vencer o meu inimigo certo. Porque se não adianta eu lutar contra o inimigo errado. Porque eu não venço batalha espiritual lutando contra o inimigo errado. Ok? Em segundo lugar, depois que você sabe quem é o seu inimigo, que são os principados, potestades e dominadores, os demônios mesmo, Satanás, nas regiões celestiais, aí você tem que saber quem é o seu melhor amigo, né? Por que o meu melhor amigo? Porque quem é o teu Deus? É o quem está ao redor. Então, se o inimigo está ao derredor, o amigo está ao redor. O amigo é o sangue de Jesus Cristo, o amigo é Jesus Cristo. Então,
Você tem alguém ao teu redor ao derredor tentando destruir, mas você tem alguém ao redor declarando que você é vencedor e que você é filho e que você é santo. E aquilo que está ao teu redor vai te santificar, aquilo que está ao redor vai te proteger. Agora, aquilo que está ao redor, eu não posso ter algo ao redor que eu não sou íntimo dele. Para que eu possa vencer o inimigo, eu tenho que ter verdadeira aliança com o amigo. Porque quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali. Quando você ligar na terra, será ligado nos céus. Eu ligo na terra com o Espírito Santo, eu desligo na terra com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o teu amigo. Jesus Cristo morreu e ele entregou o Espírito Santo para você depois que você aceitou Jesus. E o Espírito Santo é a tua melhor herança. É a presença, a autoridade e o governo de Deus que estão dentro de você. A presença, a autoridade e o governo de Deus que estão dentro de você. Repita isso para você. A presença, a autoridade e o governo de Deus que estão dentro de você. Então lembre que o Espírito Santo está dentro de você. Se o inimigo está ao derredor, o amigo está ao redor e o amigo está dentro. E se o amigo está dentro e o seu amigo está ao redor, eu posso estabelecer com esse amigo uma aliança indestrutível. Eu posso estabelecer com esse amigo uma aliança sobrenatural. Eu posso desenvolver com ele na palavra, aprendendo sobre ele na palavra, aprendendo sobre ele na oração, aprendendo sobre ele no jejum, aprendendo sobre ele na igreja. Eu aprendo sobre o meu amigo para destruir o meu inimigo. Ah, mas eu preciso aprender sobre o inimigo? O inimigo eu só preciso saber onde ele está, algumas táticas de guerra e qual é a performance que ele tem para me atingir, o que ele usa contra mim. Mas eu não preciso de todos os detalhes do campo do inimigo. Imagina na Segunda Guerra Mundial, onde você tinha de um lado a Alemanha, e do outro lado, vamos dar um dos exemplos dos inimigos, tinham outros, mas do outro lado você tinha, por exemplo, os Estados Unidos, né? E aí você declara isso, você fala, meu Deus, né? Como é que é isso? Os Estados Unidos precisava conhecer tudo sobre a Alemanha. Só precisava conhecer a tática de guerra alemã. Precisava saber quanto que eles comem. Precisava saber o que eles sentem. Precisa saber a história e os traumas deles. Não precisa saber tudo sobre Satanás. O que você precisa saber sobre Satanás é a tática de guerra e qual é o teu ponto frágil que ele quer atingir. Então lembre-se, ponto 1, eu conheço meu inimigo. E eu sei quem ele é. E não luto a guerra contra as pessoas erradas. Ponto 2, eu sei quem é meu amigo. Se o Espírito Santo é o meu amigo, se o Espírito Santo é a minha diferença, então eu vou edificar, eu vou construir uma relação um pouco mais profunda com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai modificar o histórico da guerra e é o Espírito Santo que vai revelar o caminho para o campo de batalha. E é o Espírito Santo que vai trazer inspiração. Ontem eu fiz uma oração uma oração tão louca que eu fiquei depois sentada ouvindo a minha oração. E aí eu fiquei pensando, ouvindo na minha mente, né? E pensando, meu Deus, quem fez essa oração não foi a Amanda, realmente foi o Espírito Santo. Porque eu não chegaria naquele nível de oração sozinha. Mas o Espírito Santo conhece. A Bíblia diz que ele intercede por você. Ele vai usar a tua boca para orar por você. Ele vai usar a tua boca para interferir no mundo espiritual. Terceira dica de batalha espiritual. Eu vou fazer um compromisso com Deus e com vocês. Que a semana que vem, algumas semanas de terças e quintas, eu não vou conseguir todos os dias. Mas terças e quintas eu vou continuar falando sobre princípios espirituais importantes de batalha espiritual. Aqui no CEAR, tá bom? Então a gente vai desenvolver muitos outros temas porque batalha espiritual é um tema muito amplo, né? Nós vamos revelar mais essas coisas que são importantes. As terças e quintas, agende, tá? Marque o teu horário, põe um despertadorzinho no celular. Vamos falar de batalha espiritual às terças e quintas da semana que vem também, porque é um tema muito, muito longo, muito importante, tá? Em terceiro lugar, eu preciso identificar as minhas fragilidades. Entenda, fragilidades não são derrotas, só são fragilidades. Fragilidades não é para você ser destruído por ela, mas uma vez identificada,
você vai perceber o caminho do inimigo e vai começar a perceber como é que ele arma contra a tua vida. Então, por exemplo, eu tenho uma fragilidade de ansiedade. Fico nervosa como muito. É uma fragilidade que você tem? Eu tenho uma fragilidade, dependendo do que falam pra mim na área familiar, eu choro demais. Desculpa, gente. Me desequilibro. E aí, quando eu identifico essa fragilidade, eu retrocedo, né? Eu não sei ser traído. Uma vez traído, eu paro tudo. Opa, uma fragilidade. Tem gente que... Não é que ninguém ama ser traído, né, gente? Ninguém gosta de ser traído. Mas tem gente que tem mais facilidade de lidar com a traição, porque tá mais habilitado. Tem gente que uma vez lidando com a traição, ela simplesmente para, ela trava o emocional dela. No que o teu emocional te para? No que o teu emocional trava? No que o teu emocional não ajusta a coordenada ideal para caminhar? Então comece a observar fragilidades. O que são fragilidades? Pontos que te tiram do sério. Pontos que te desestruturam e pontos que te desorganizam. Aliás, no curso Reorganizando eu explico bem sobre isso. Sobre você, pontos que precisam te estruturar, te organizar e te adequar, né? Então, observe pontos que te desestruturam, que são emocionais, tá bem claro lá no curso. E observe pontos que te desorganizam, que são práticos, que é o teu dia a dia. Através dessa observação, você vai começar a observar como é que o inimigo arma contra você. Satanás não é criador. Aprende uma coisa que eu vou te ensinar aqui. Satanás, ele não cria nada. Ele só copia e ele observa. Só que ele é observador. Quem cria o novo para a tua vida é Deus. Se Deus precisar criar uma nova água, transformar água em vinho, vergonha em dupla honra, se eu precisar transformar o azul em preto, o preto em amarelo, qualquer coisa que Deus precisar fazer, ele vai fazer, sabe por quê? Porque ele é criador. Ele criou você. Todos os dias nascem pessoas novas absolutamente únicas, criadas por Deus. Satanás não cria nada, mas ele copia e ele observa. E quando ele copia e ele observa, então ele tenta destruir. Com esses 3 princípios básicos que eu te dei, iniciais sobre batalha espiritual, já dá para você começar a ampliar na tua mente novo níveis de oração. Eu vou batalhar. O que é batalha espiritual? Eu vou guerrear no mundo espiritual pelas minhas vitórias. Eu vou guerrear no mundo espiritual pela minha casa. Eu vou guerrear no mundo espiritual pela minha intimidade com Deus. Eu vou guerrear no mundo espiritual pelos propósitos de Deus para minha vida. Eu vou guerrear no mundo espiritual pela minha saúde. Eu vou destruir a enfermidade. Eu vou destruir a dor. Eu vou destruir a vergonha. Você vai a favor de Deus e contra Satanás. Número 1, identifica o inimigo. Cuidado, o inimigo errado vai dar erro na guerra. Número 2, intimidade com o amigo. Porque a tua aliança com o amigo desliga as maldições, as guerras, as destruições do mundo espiritual e ele liga no céu. E número 3, o que é? Lembra? Quem lembra, põe aqui. O que você faz número 3? Vamos lá, quem tá aí que pode falar que é o número 3? O que você faz? Em terceiro lugar. Quem tá assistindo, coloca aqui, escreve. Né? Deixa eu mudar Estão dizendo que tá travando o som? Peraí. Né? Aí, Flávia, isso mesmo. Identifica as tuas fragilidades, identifica os teus medos, as tuas angústias, as coisas que te tiram do sério, as coisas que te desorganizam, as coisas que desestruturam para que você comece a declarar no mundo espiritual: Senhor, isso daqui são as minhas fragilidades, então aqui é onde eu vou me fortalecer. Preste atenção como é que eu quero terminar hoje falando algo para vocês, um versículo para vocês. No lugar da tua vergonha, você vai ter dupla honra. A tua fragilidade é o ponto de destruição para Satanás, mas a tua fragilidade ou o teu ponto de honra para Deus. Deus usa a tua fragilidade para te dar governo e para te dar autoridade. Comece a anotar coisas que te deixam frágeis e comece a orar para que elas sejam o teu ponto de honra, para que elas sejam um ponto de vida, para que elas sejam um ponto de ressurreição. Alguém colocou aqui medos.
Abre depois o YouTube, se inscreve lá no canal Amanda Baldoni lá. Não sei se tem no canal do Ceará também, mas no canal Amanda Baldoni tem uma série muito legal da semana passada sobre o medo. 5 vídeos de 25, 30 minutos sobre o medo. Assiste um por dia, é muito bom. Medo é uma grande fragilidade, uma fragilidade muito comum, né? Muito comum. Identifique o inimigo, identifique o amigo, estabeleça aliança com esse amigo, identifique as fragilidades e comece a se estruturar na batalha espiritual. Lembrando, terça e quinta da semana que vem nós vamos continuar falando de vida espiritual, de oração e de guerra no mundo espiritual. Chame as pessoas que você ama, porque é bem importante que a gente saiba quem é Deus na nossa vida e quem a gente é. Eu vou falar depois agora às 19 horas na minha live lá sobre hábitos, transformação de hábitos. Se você quiser ficar com a gente, fique lá no Amanda Baldoni. Eu vou falar às 19 horas até às 19h30 sobre libertação, transformação e organização de velhos hábitos, novos hábitos, hábitos necessários. A gente vai falar daqui a pouquinho. Beijo, até daqui a pouco.